Mas hoje tem mais uma informação tratando ainda do Supremo e de Alexandre de Moraes, porque em um áudio divulgado pelo portal Metrópolis, hoje, quarta-feira, dia 3, o deputado federal Ottoni de Paula, do MDB do Rio, afirmou à Justiça que viu alguns ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem ameaças veladas a parlamentares no ano de 2021. Segundo Ottoni de Paula, a pressão e a ingerência política ocorreu antes da votação da prisão do ex-deputado Daniel Silveira na Câmara dos Deputados. Abre aspas, quero acrescentar no meu depoimento um testemunho triste para a história do parlamento, triste para a história do Brasil, mas que é um testemunho que eu presenciei dentro do parlamento, que foi uma infeliz ingerência. É óbvio que, ao comentar isso aqui, em depoimento, eu não tenho como apresentar provas, fecha aspas, declarou Ottoni de Paula. Mesmo sem provas, Ottoni ressaltou que a Câmara nunca presenciou uma ingerência política vinda de alguns ministros do Supremo para que se ratificasse a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E ele ainda afirmou que, sem as ameaças veladas do Supremo, a prisão de Silveira teria sido revertida. No depoimento, o deputado ainda falou, o Ottoni de Paula, ainda falou em corporativismo da Câmara em votações sobre a prisão de parlamentares. Na época, o placar da prisão de Silveira foi de 364 votos a favor e 130 votos pela soltura. Então, 364 pela prisão, 130 pela soltura. Abre aspas para o Ottoni de Paula, todos os órgãos têm o seu corporativismo. O parlamento também é corporativista. É quase impossível vê-lo ratificar a prisão de um colega, porque vai abrir precedentes para que outros também sejam presos, disse ele. Pavi, eu vou te dar um depoimento meu aqui. Agora entrevistei a deputada Magda Mufato, que é deputada federal pelo estado de Goiás, e ela foi a relatora desse processo que culminou no pedido de prisão ou de manutenção de prisão do Daniel Silveira. E ela disse na rádio, palavras dela, na Auri Verde, Pavi, que houve um acordo entre o Supremo e o Parlamento e a Câmara para arrefecer a temperatura que estava alta na relação entre as duas casas. E aí falaram o seguinte, olha, a gente só vai manter ele preso uma semana. Então, votem pela prisão, a gente mantém o Daniel Silveira preso uma semana, em uma semana ele está livre e a gente baixa a temperatura. Ela disse ter se arrependido de ter feito o relatório, pedindo a manutenção da prisão do Daniel Silveira, porque o acordo feito com o Supremo, segundo ela, não foi cumprido e Daniel Silveira continuou na prisão até 21 de abril, quando teve a graça do presidente Bolsonaro. Pavi. Não, e graça que se tornou desgraça. Vamos falar aqui que o Supremo tirou até este direito do Bolsonaro, enquanto presidente, de conceder a graça. Antijurídica, ilegal, inconstitucional, antidemocrática, imoral, indecente. Em primeiro lugar, Daniel Silveira. Pavinato, você gosta do Daniel Silveira? Não, não gosto. Acho ele tosco. Acho que tudo que ele falou e fez não serve de nada para uma democracia. Primeiro ponto. Segundo ponto. Pavinato, você acha que ele devia ter sido preso? Jamais. Em primeiro lugar, porque ele foi preso em flagrante. Mas qual a modalidade de flagrante? O código ele fala de 3 modalidades. Ele fala do flagrante, do flagrante próprio, que é aquele que o sujeito é pego na cela do crime com a arma fumegando na mão, e o flagrante continuado, que é aquele flagrante em que ele matou alguém, viu, falou, esteja preso, ele saiu correndo, começa a perseguição, aí ele é pego no fim da perseguição, e tem o flagrante impróprio, que é aquele flagrante que, depois de cometido o crime, chega a polícia, pergunta para um, pergunta para outro, e vai, pode levar um tempo, mais de um dia, mas dali a algum tempo ela acha o sujeito, descrito pelas pistas, com as armas do crime, então ele é preso em flagrante. O Daniel Silveira fez um vídeo, e este vídeo foi para a rede social.
E na rede social ele pode ser assistido a qualquer momento por qualquer pessoa. Aí, um belo dia, Alexandre de Moraes, o direito, né? O direito, né? Nos Estados Unidos eles falam os ministros da Suprema Corte, não é ministro, é Justice. Que o Alexandre de Moraes é o direito Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, ou em latim, Alexandre de Moraes, Duralex sede Alexandre de Moraes, diriam os romanos. O dia que ele viu o videozinho, aí falou, vou prender em flagrante. Por quê? Porque o crime está acontecendo. Ele gravou, pôs na rede social, é flagrante na hora que eu ver. Então, se você é um jornalista, um escritor, você escreve um artigo. Na hora que o Alexandre de Moraes for ao banheiro e pegar o jornal para ler, a comissão do crime vai ser o momento que ele leu, porque está lá registrado. Isso não existe. Esta modalidade é que eu batizei de flagrante perpétuo. Não existe na lei, não existe na Constituição, não existe em princípio de direito, não existe em lugar nenhum do mundo. Talvez tenha existido na Itália nos anos de Mussolini, talvez tenha existido em Portugal de Salazar, talvez tenha existido na Espanha de Franco, talvez tenha existido na União Soviética e talvez exista na Rússia de Putin e na Venezuela de Maduro, porque certamente existe na Nicarágua do... Como é que chama? Daniel Ortega. Daniel Ortega. Aí o Brasil, então, inovou. O Brasil criou, né? Alexandre de Moraes criou a nova modalidade, que é o flagrante perpétuo, e prendeu Daniel Silveira. Podia ter prendido? Não, porque não é flagrante. Não está na hipótese legal. E o direito penal, ele se baseia no princípio da legalidade, que é não há crime sem lei anterior que defina o fato como crime, não há pena sem lei anterior que defina a condenação desse fato considerado anteriormente crime. De maneira que, em direito penal, tudo tem que observar o princípio da legalidade. A lei, ela é prévia, estrita, escrita. E não há. Aí, não, mas ele vem para salvar a democracia, né? Porque ele é o salvador da democracia. Se até gente com boa formação está dizendo isso, então eu estou aqui esperando com os meus braços juntinhos a algema, porque o que eu estou falando é o que eu estudei a vida inteira. Quem vem à minha casa sabe que tem mais livro do que casa dentro da minha casa, porque chegou o Alexandre. Então ele prendeu. Não podia porque não é hipótese de flagrante. Segundo, se fosse hipótese de flagrante, eu acho que ainda vale no Brasil a imunidade parlamentar. Ah, não, me desculpe, ela só vale para Gleisi. Ela só vale para o Randolph, que vai no mesmo esteticista da Gleisi. Não tem uma marca de expressão de vergonha na cara. Só vale para quem pega o dedinho indicador direito, o dedinho indicador esquerdo, abre o popô e fala, deposita, Lula. Esses não têm. É flagrante, e esses têm imunidade parlamentar. Então não é flagrante e ele goza de imunidade. Por mais chucro que ele seja, que as ações e as falas dele sejam, ele tem imunidade e não é hipótese de flagrante. Aí a gente olha o legislativo, por essa quantidade de voto, permite... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Que o Supremo Tribunal diga, ó legislativo, vocês são uns... Tem 300 e poucos... E vocês cento e pouco que ousam ser um poder independente, abram o olho, porque minha ira recairá sobre vocês. E isso que a relatora te falou, isso que ela falou,
é uma intervenção indevida de um poder sobre o outro, que gera crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade leva ao impeachment. Mas aí nós temos o Senado, com o presidente do Senado, que ontem nasceu um pelinho no checo do... Então, até que não nasça penugem suficiente naquele saquinho, dona Pacheca, cheque para a gente não vai ver nada. Então, não existe legislativo no Brasil. É uma piada o legislativo no Brasil. Não sai para lá. Pavi, e a resposta ao que você está dizendo vem agora. Porque, procurado pelo Metrópolis, o deputado Otoni de Paula disse, acredite se quiser, não lembrar... O Otoni votou a favor de prender o Daniel Silveira. Esse é um outro pilantra. Então, o Pavi, ele diz não lembrar o nome dos ministros do Supremo que teriam exercido essa pressão sobre os parlamentares. Porque é cada um querendo salvar o seu. Aí fica difícil. Veja o Sérgio Moro. Veja o Sérgio Moro. O senhor vai continuar no Twitter? O Sérgio Moro foi beijar a mão do Gilmar hoje. Então, cada um pensa no seu, ninguém pensa no povo. Aí tem um povo que fica no chat. Eu não gosto que você imite o Sérgio Moro. Então vai ver Pingo nos Is. Que lá não pode falar mal do Moro, não pode falar mal do Lula, não pode falar mal do Alexandre, não pode falar mal da Jane. Vai lá. Eu não gosto que xingue o Lula. Vai ver a Globo News. Eu estou muito irritado ultimamente. E não sem razão. Porque passa dia, passa outro dia e as notícias só pioram. Daqui a pouco eu tô preso, o Pitório tá preso, sua mãe tá presa. Daqui a pouco você não tem mais conta no Twitter, não. Mas o povo, ele ainda é encantado pela grande mídia. O povo, ele ainda é encantado. Ai, a Globo, ai que bonito. Ai, o loiro da Daniela Lima tá tão bonito. Ai, eu gosto de ver a Natuzaneri. Minha pele fica boa. Ai, a iluminação é boa, o áudio é bom. Aqui o áudio é... Então vá lá e veja. Porque tira aqui, tira a Rádio Auriverde. Tem um monte de influenciador bom, Pavinato. Tem um monte de influenciador com audiência, mas bom eu já não digo. Tem corneteiro. A direita tem corneteiro para dar e para vender. Gente que fica... Vai pra rua! Mas ele não vai. Aí o povo quer preso. Então aqui a gente tenta misturar o certo linguagem. Por quê? É um personagem, Pavinato, que você está fazendo? Você está exagerando? Não, não tô. Eu, Pavinato, sou Zé do Povo. E eu tenho a mesma indignação que o Zé do Povo. Então não vou chegar aqui e falar existe uma crise da degenerescência dos paradigmas epistemológicos do Estado democrático de direito. Não! A minha indignação é a indignação do povo, é genuína. Tem razão de ser, tem fundamento. Então aqui, lá na Rádio Auriverde e na Gazeta do Povo, você encontra gente que não tem medo de falar a verdade, que não tem medo de entregar a notícia, que não tem medo de emitir uma opinião com qualidade, sem cornetice, que os outros não têm mais. Canal oficial, nenhum salva. Nenhum. Que canal de televisão no Brasil hoje presta? Nenhum. Nenhum. E a televisão é o maior veículo de comunicação e informação ainda nesse país. Jornal. Qual é o único que dá toda a notícia? Não, eu tô com medo de não ter uma verbinha. Eu tô com medo de... A Gazeta do Povo. E é por isso que eu assino a Gazeta do Povo. E é por isso que eu convoco você a assinar a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo não tem mimimi. Tem os melhores jornalistas. Tem os melhores articulistas. Aliás, esse dia, quero mandar um beijo enorme pro J.R. Guzzo. Eu encontrei com ele. Tivemos uma conversa maravilhosa, que é o nosso mestre Jedi, o J.R. Guzzo.
Ele é uma fonte de sabedoria, né? Vocês não têm ideia. E ele está lá, escrevendo na Gazeta do Povo. Então, se você quer manter a imprensa viva no Brasil, você vai assinar a Gazeta do Povo. Cadê a tarja aqui da Gazeta do Povo com o QR Code para eu falar o link para as pessoas assinarem agora a Gazeta do Povo, hein? Cadê, Gabriel? Roda a Gazeta do Povo aí para gente, porque se você entrar, tem uma promoção especial. O link é www.gazeta, Gazeta que é com Z, .com.br/Pavivi, Pavivi, então, gazetadopovo.com.br/Pavivi, e você vai assinar a Gazeta do Povo por R$ 1,90. Então você vai ter 2 meses, você vai pagar R$ 1,90. Ah, Pavinato, não gostei, não é tudo isso que você fala, duvido. Você vai adorar. Você vai querer mais. Então tá aí. Olha que test drive. R$ 1,90 por mês, dos 2 primeiros meses, você vai assinar a Gazeta do Povo e eu garanto para você que vai ser o seu jornal. Então vá agora pelo link ou pelo QR Code que está aqui, ó, no nosso rodapé. Assine agora a Gazeta do Povo para depois não reclamar que não tem liberdade de imprensa nesse país. Está na sua mão. E a Gazeta do Povo, ela existe não para fazer dinheiro, não para morar no Jardim Europa, dirigindo Porsche e sustentar a família que não trabalha. A Gazeta do Povo existe porque os donos da Gazeta do Povo têm a vocação de imprensa, têm a vocação de informar o público. Então, não deixe de assinar. gazetadopovo.com.br/Pavivi ou pelo QR Code. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.